Tesouros são descobertos o tempo todo. Desde artefatos antigos até obras-primas modernas. Na maioria das vezes, eles são encontrados após extensas pesquisas e explorações, por pessoas que estão especificamente tentando rastreá-los. No entanto, ocasionalmente, tesouros podem ser descobertos por acidente. E em alguns casos, essas são algumas das descobertas mais incríveis já feitas. Aqui estão as histórias dos 10 tesouros mais surpreendentes encontrados por acaso. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro de conteúdo intrigante. Número 10. A maior pérola do mundo. Todos nós já guardamos objetos embaixo da cama em algum momento. Mas para um pescador das Filipinas, havia mais do que apenas cacarecos embaixo do seu móvel. Em 2006, enquanto estava em seu barco, a âncora ficou presa embaixo da água. Ele teve que nadar para liberá-la e, para sua surpresa, encontrou uma gigantesca pérola. Pensando ser um objeto de sorte, ele a guardou embaixo da cama. 10 anos depois, ele precisou se mudar e deu a pérola para sua tia. Ela perguntou se poderia oferecê-la ao prefeito da cidade para exibição. E foi quando o valor extremo dessa descoberta veio à tona. A pérola tinha 1 metro de largura, 2,2 metros de comprimento e pesava impressionantes 35 quilos. Se a pérola foi de fato formada dentro de uma ostra gigante, estima-se que vale a quase 100 milhões de dólares. Número 9. Diamante Tio Sam. O Parque Estadual Crater of Diamonds em Arkansas atrai visitantes de todo o mundo por um motivo. Se você tiver sorte, poderá encontrar um diamante. A geografia única da área, combinada com chuvas esporádicas, faz com que eles apareçam frequentemente na superfície para quem quiser encontrá-los. A área é um dos únicos locais de diamantes no mundo abertos ao público. E se você encontrar um, ele é seu para fazer o que quiser. No total, mais de 75 mil diamantes foram encontrados no parque desde 1906. E o mais impressionante de todos ficou conhecido como o Diamante Tio Sam. Foi encontrado por W.O. Basham em 1924 e, com um peso de 40,23 quilates. Ele permanece sendo o maior já encontrado nos Estados Unidos. Em 1971, o diamante cortado foi vendido por 880 mil dólares. Com muitos mais lá para serem encontrados, talvez seja a hora de visitar o Arkansas. Número 8. Aterro de jogos da Atari. Hoje em dia, a Atari não está no topo da lista de desenvolvedores de jogos de videogame. Mas nos anos 80, eles estavam no topo da indústria. Jogos como Asteroids e Centipede vendiam em massa. No entanto, havia uma lenda urbana de que a Atari acabou descartando uma grande quantidade de cartuchos, especialmente cópias do jogo IT, que, após apenas 34 dias de lançamento, foi considerado o pior jogo de vídeo da história e um dos fatores contribuintes para a queda da empresa. Após isso, colecionadores passaram a buscar esses cartuchos. Em 2014, Joe Lewandowski, dono de uma empresa de resíduos no Novo México, onde foram descartados os cartuchos, encontrou registros antigos de onde os jogos poderiam estar enterrados. Para provar que a lenda era verdadeira, ele investiu mais de 50 mil dólares na recuperação e conseguiu vendê-los ao redor do mundo por quase 108 mil dólares. Número 7. Os manuscritos do Mar Morto. Existem tantos lugares inexplorados no mundo que você nunca pode ter certeza de quando será feita a próxima descoberta incrível. Uma das descobertas mais importantes aconteceu em 1946, perto do Mar Morto. Fragmentos de escrita já haviam sido encontrados por toda a área, mas em novembro daquele ano, um grupo de pastores beduínos tropeçou em uma caverna que continha 7 rolos dentro de jarros. Uma investigação adicional levou a uma rede de cavernas, cada uma contendo artefatos semelhantes que desde então ficaram conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Ainda não está claro quem fez ou armazenou os escritos. A teoria principal sugere que eram de uma seita de judeus chamada Essênios, que viviam em Qumran, nas proximidades. São todos textos religiosos, datados de mais de 2000 anos, e escritos em 4 idiomas diferentes: hebraico, aramaico, grego e nabateu. Mais significativamente, são de longe os manuscritos hebraicos mais antigos da Bíblia já encontrados, e há suspeita de que muitos mais ainda estejam esperando para serem descobertos. Número 6. Obras de arte valiosas. Da próxima vez que você olhar por um depósito, vale a pena ficar de olho em algo incomum, porque você pode estar segurando algo que vale muito mais do que você pode imaginar. Obras de arte esquecidas muitas vezes são encontradas dessa maneira e têm o potencial de mudar sua vida.
Em 2016, uma família francesa estava realizando obras de renovação do telhado vazando. Ao mover objetos do sótão, eles encontraram uma pintura de Caravaggio, estimada em 150 milhões de dólares. Chamada de Judite decapitando Holofernes, era uma das obras mais importantes do artista, e a descoberta foi descrita como um evento significativo na história da arte europeia. Em outro lugar, em 1999, o Museu de Belas Artes de Houston pagou 1,25 milhão de dólares por magnolias em tecido de veludo dourado de Martin Johnson Eade, um artista do século XIX. Esta pintura em particular havia sido usada para cobrir um buraco na casa de um empreiteiro, e ele só percebeu que poderia ser valiosa ao jogar o jogo de tabuleiro a Masterpiece, que apresentava uma imagem dela. Após isso, ele fez a venda do tecido rapidamente, e finalmente pôde cobrir adequadamente o buraco na parede. Número 5. A Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta é um dos artefatos mais importantes já encontrados e foi vital para aprender a decifrar os hieróglifos egípcios. No final do Império Egípcio Antigo, o grego era a língua falada pela elite da sociedade, e Ptolomeu V encomendou a pedra como uma peça de propaganda política escrita em grego e egípcio. Após a queda dos egípcios, a pedra foi enterrada, e foi apenas em 1799 que foi encontrada novamente, quando um capitão durante as guerras napoleônicas supervisionou a restauração de uma fortaleza antiga perto da pequena cidade de Roseta, onde foi descoberta. Inicialmente, não estava claro a quão significativa era a descoberta, mas estudiosos começaram a estudar as inscrições em 1814 e logo começaram a desvendar os mistérios do Antigo Egito. Número 4. Tigela chinesa. Vendas de garagem são outro lugar onde itens valiosos podem ser encontrados, e uma família de Nova York teve sua grande chance em 2007. Eles estavam procurando uma tigela para colocar na lareira como decoração e pagaram $3 por uma com um design chinês de pouco mais de 5 polegadas de diâmetro. Curiosos com a descoberta, eles resolveram consultar especialistas sobre sua origem e descobriram logo que era uma tigela Jin. De 1000 anos da dinastia Song do Norte. A única outra peça que se conhecia estava em exibição no Museu Britânico por mais de 60 anos. Tinha um corpo fino quase branco, com um esmalte cor de marfim, e é um belo exemplo da cerâmica da época. A família levou a uma casa de leilões, a Sotheby's, com uma estimativa de até $300 mil. Mas acabou sendo vendida por nada menos que $2,2 milhões, depois que um colecionador chinês de antiguidades afastou vários outros licitantes interessados. Número 3. Esconderijo secreto de quadrinhos. Em 2011, Michael Roura, da Virgínia, começou a tarefa de limpar a casa de sua falecida tia-avó. Foi um momento difícil para ele, mas enquanto vasculhava suas coisas, fez uma descoberta espetacular, uma coleção de mais de 345 quadrinhos. Era um tesouro incrível montado por seu tio-avô e incluía raridades, como o número 1 da Action Comics, que apresentava a primeira aparição do Superman, e o número 1 do Batman de 1940. Dentro da coleção estavam 44 dos 100 principais livros do Guia de Preços de Quadrinhos de Overstreet, que pertenceu à Era de Ouro dos Quadrinhos, entre o final dos anos 30 e 40. Como fã ávido, ele leu os que lhe despertaram interesse e depois os colocou à venda. A maioria deles vendeu quase imediatamente, alguns por até $523 mil, e, no total, toda a coleção arrecadou cerca de $3,5 milhões. Número 2. O Exército de Terracota. Em 1974, agricultores de uma pequena vila em Xi'an, China, estavam trabalhando normalmente quando, por acaso, fizeram uma das descobertas mais importantes na história arqueológica. Eles estavam tentando cavar um poço de água, e no 5º dia de trabalho, a escavadeira deles retirou um guerreiro de terracota em tamanho real. Eles pensaram que era uma peça comum de cerâmica, então continuaram cavando em busca de água, porém encontraram ainda mais artefatos, como flechas de bronze e pedaços de outros guerreiros. Nesse momento, a descoberta foi relatada às autoridades locais, e escavações em grande escala começaram. Desde então, um total de 3 fossas foram encontradas como parte de uma grande necrópole. Acredita-se que haja mais de 8.000 soldados, 130 carros e 670 cavalos lá, embora a maioria permaneça enterrada devido ao risco de danificá-los. Acredita-se que tenham sido feitos cerca de 2.300 anos atrás e representam os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. A área agora é um patrimônio mundial, mas ainda não está totalmente claro quão grande é a coleção ou qual é o verdadeiro propósito por trás das estátuas em tamanho real.
Algumas histórias sugerem que este era o local de descanso final do imperador, onde ele foi enterrado cercado por vastas cidades e mais de 100 rios de mercúrio. Número 1. Tesouro do Palácio Hanumandoka. Em 2011, trabalhadores começaram a renovar o Hanumandoka, antigo palácio real do século XVI em Katmandu, capital do Nepal. O edifício deteriorado precisava urgentemente de restauração, mas ninguém poderia esperar o que seria descoberto. O palácio cobre mais de 5 acres, e enquanto inspecionavam as fundações, encontraram 3 caixas de tesouro escondidas em um depósito. Ao todo, o tesouro pesava mais de 300 quilos e continha moedas e ornamentos em homenagem aos deuses. A primeira caixa foi aberta e encontrada com ouro e prata, valendo cerca de $233 mil. As outras 2 foram guardadas para investigação adicional. O local é rico em história, e acredita-se que existam muitos segredos a serem descobertos. Por exemplo, há uma série de caixas contendo possíveis tesouros no local que ainda não foram abertas devido ao estado frágil delas. Elas estão envoltas em mistério e podem conter tesouros inestimáveis quando finalmente exploradas. Os problemas políticos na região tornaram esse processo difícil, mas esperam entender completamente o que está lá assim que for possível. Qual descoberta você achou mais incrível? Escreva na seção de comentários abaixo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que gostam de conteúdo intrigante. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.